Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife. E ontem o resultado deu bom para o Sport, Anderson Batista. Porque o América perdeu. Eu não vou ganhar seu prêmio. De que é isso? E agora, assim, o jogo da Chapecoense foi muito fraco, Anderson. E tanto de um lado como do outro. E eu acredito, dependendo do resultado desse final de semana do Leão, eu acredito que o Sport vença a equipe da Chapecoense lá. Pelo jogo demonstrado de ontem. Né? Já é a segunda vez que a Chapecoense farrapa quando atua dentro de casa contra um concorrente direto. Eu já havia ressaltado semana passada que o Vitória havia vencido a Chapecoense lá na Arena Condá por 1-0 também, e o Botafogo também não foi diferente. 1-0 jogando em Santa Catarina. O próximo adversário é o Sport, né, dos jogos que a Chapecoense tem aí como mandante. O Sport tem esse compromisso contra o Flamengo no fim de semana, e como eu ressaltei para você, dificilmente o América surpreenderia o Internacional, que está na cola do Palmeiras, em busca do título brasileiro. É muito difícil pela tabela que o Palmeiras tem pela frente, de equipes que estão brigando na parte de baixo da classificação, mas o Internacional segue na disputa, sabe que a premiação de vice-campeão é muito interessante, e o Inter vale sempre salientar isso aqui. Em momento algum cogitou brigar pelo título. É uma equipe que tinha no início do ano a busca de permanência na elite do futebol brasileiro, e claro, sempre em busca de uma Libertadores, mas não como o foco principal. Tá lutando aí quem vai ser vice, né? E ontem o Flamengo ganhou do... E o Flamengo ganhou do Santos, inclusive foi a partida foi bom, né? O jogo foi bom, gostei do jogo. Foi a partida que eu pude acompanhar ontem à tarde, onde o Flamengo venceu por 1-0. E que defesa, né? No final, o goleiro... Para justificar a atitude do Diego Alves, né? Acabou não querendo ser relacionado para aquela partida lá contra o Paraná Clube, perdeu o espaço para o César, e o César tá fazendo jus aí à posição. Defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera toda da RCA. Tá ouvindo a gente aqui, Wagner Souto, a galera boa aí que curta aí, que sempre retransmite também o Boa Noite Torcedor, não é isso? Então tá ouvindo o nosso programa agora. Vamos chamar aqui a Alessandra Matias? Será que ele tá acordado? Pra gente bater um papo legal, nessa manhã, um sol bonito aqui em Vicência, provavelmente no Recife também deve estar daquele jeito. Mas, Alessandro, conta pra gente aí como é que foi o dia, e como é que tá sendo o dia do Leão da Praça da Bandeira depois desse empate. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu querido. Vou nem lhe responder essa piada, se eu estou dormindo. Vamos lá. Cheguei na ilha hoje cedo, né? O treino estava marcado para 9 horas da manhã, e a primeira coisa que me chamou, o primeiro fato, a primeira imagem que me chamou a atenção foi a dificuldade para estacionar na Ilha do Retiro, né? O torcedor do Sport invadiu uma verdadeira multidão que está, por sinal, até agora lá. Eu saí do treino, para vocês terem uma ideia, a fila lá do arco parecia não ter sido mexida em nada, continuava o mesmo número de torcedores. A gente fez uma live, aliás, 2 lives, né? Uma na bilheteria do arco e a outra nas bilheterias da sede, que também estavam tanto quanto, eu diria, se não tiver mesma quantidade de rubro-negros esperando a troca do ingresso, a compra, deve ter, enfim, vale a pena vocês conferirem. Está lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, então dá uma conferida lá, aproveite como sempre, convido você, torcedor rubro-negro, e de outros times, de outros clubes, né, até porque a gente gosta de saber de todos os clubes, quem gosta de futebol, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e também forneça o like para o conteúdo. Então, uma verdadeira festa, casar para lá, casar para cá, muita confiança, muita conversa a respeito do jogo. Agora, como sempre, o torcedor não gosta de fila, né? Então, um jogo desse contra o Flamengo, que deve lotar também as arquibancadas ali do placar para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Então, o torcedor reclama, né, da demora na fila, tem o seu desconforto, tem tudo, mas como trata-se de uma festa, trata-se de um clima aí de apoio ao time do Milton Mendes, vamos dizer assim, né, pelo que o Milton vem fazendo com o grupo aí em termos de motivação, e motivação é o que eu tenho dito para os amigos da Rádio Vicente FM, no site do Pratico Esporte, em todos os contatos que eu tenho com o torcedor, a motivação é 80% desse time, né? A gente sabe que é o mesmo elenco, mas se não tivesse o Milton Mendes com essa motivação que ele tem feito aí nos últimos jogos, desde que chegou, o Sport, quem sabe, não estaria disputando com essa confiança, vamos dizer assim, para não cair nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Milton Mendes, por sinal, está até na matéria hoje, na postagem do Anderson Batista, falando sobre o treino de hoje,
que ele tem apenas uma dúvida, a gente vai falar. Milton Mendes entrou na minha live lá e disse, professor, me deu o time agora, antes da coletiva, e ele disse, só lá, e mandou um abraço. Enfim, uma figura que merece a nossa torcida. O treino, por sinal, muito calor na Ilha do Retiro, não pode ser diferente, né? Eu, como sempre digo, parece que tem um sol para cada torcedor, ou para cada jornalista, ou para cada membro da comissão técnica e jogadores, porque é uma coisa inacreditável. O treino durou pouco menos de uma hora, vamos assim dizer, mais ou menos uns 50 minutos em cima disso aí, né? Lógico, tudo em cima de estudo, né? Da fisiologia do Hinaldo Freire lá, com seu computador, autorizando ou não a continuidade de certos exercícios, mas enfim, sempre tendo essa gerência. O Sport, a gente participou da coletiva de imprensa, logo em seguida do treino. O treino, por sinal, foi um treino leve, né, como eu estou falando aqui, campo reduzido, os titulares que iniciaram o treino lá, começaram a sair aos poucos da movimentação, e nada de novidade nesse sentido, né? O Nonoca ontem sentiu um problema na coxa direita, está em observação, né? Essa é uma notícia nova, né, de ontem para hoje. Hoje ele continua fazendo vai continuar fazendo uma avaliação lá pelo DM, passou essa manhã, inclusive, sendo observado. O Rogério, que tem um problema na coxa também, né, no posterior da coxa direita, então também está sendo observado, a fazer exames. Ainda a gente não tem nenhuma resposta a respeito disso. O Nonoca, perdão, o Morato é o outro que está entregue ao DM, está com trauma no seu joelho. Então, também ao lado do Rogério vai ser observado, tanto quanto o Nonoca. O time que deve enfrentar o Flamengo não tem nenhuma novidade que a gente possa colocar para o torcedor rubro-negro como uma grande diferença. Deve ser o mesmo que encarou o Vitória e vem tendo essa base aí, né, com a volta do Cláudio Vinck, a lateral, Ronaldo Alves na zaga, e na lateral esquerda pode ter possibilidade do Andrigo ou o Hernando improvisado, ambos improvisados. Então, só para destrinchar o time aqui, Maílson, Cláudio Vinck, Adrielson, Ronaldo Alves compondo a zaga, e Hernando ou Andrigo, Marcão, Jair, Gabriel e Michel no jogo contra o Flamengo, né, de um problema aí com cartão, o terceiro cartão que ele tinha tomado. Então continua, volta ao time, Gabriel, Michel Baixo e Matheus Gonçalves, e o Hernani Brocador, que está meio cabisbaixo, meio se cobrando muito a respeito das suas últimas partidas. Eu digo cobrando muito porque é lógico que tem que se cobrar, mas eu estou sentindo o Brocador meio brocado, no sentido de cobrança dele mesmo. Então, são essas as situações, as bilheterias lotadas, ilha com clima de festa, mas uma festa, lógico, né? Indo para uma batalha, indo para uma disputa contra um time que acha que é campeão brasileiro de 87. Olha só, ô Anderson, veja bem, ontem aqui eu tinha falado, e a gente comentou aqui, né, relacionado ao jogo, que eu não tinha gostado do jogo, o segundo tempo me fez lembrar do Sport, daquelas rodadas negativas, e que ficasse atento com esse time do Flamengo. O time do Flamengo ontem jogou, né, contra a equipe do Santos, esse time do Santos perdeu para a Chapecoense, agora perdeu para o Flamengo, 2 derrotas seguidas, mas é uma equipe que vem, né, mostrando bom futebol, né, uma reação muito grande com a chegada do Cuca, e o Sport tem que ter cuidado com quem nesse time do Flamengo, para não ser surpreendido. Antes de falar do Flamengo, você tem que sempre ressaltar o jogo de ontem, né? O Flamengo ontem atuou-se em 3 peças importantíssimas para o time: o volante Willian, o meia Lucas Paquetá e o lateral esquerdo René. 3 baixas por conta de suspensão. E para a partida contra o Sport, o grande problema do Dorival Júnior será a lateral direita. Ontem ele perdeu os seus 2 laterais direitos, o Pará e o Rodinei. O Rodinei jogou na direita, o Pará jogou na esquerda improvisado. E o Flamengo acabou ficando sem lateral para esse jogo contra o Sport, pelo menos nesse setor direito. Porque os 2 tomaram cartões e estavam pendurados, ficam fora dessa partida. O Flamengo também perdeu o Diego. Diego também tomou o 3º amarelo, está fora do jogo. E quem é dúvida é o Uribe. O Uribe saiu com desconforto na posterior da coxa. E deu vaga, inclusive, ao Henrique Dourado, que foi quem marcou o gol da vitória de ontem. Então há dúvidas na equipe do Flamengo e pouco tempo de preparação, levando em conta o Sport, já que hoje é a reapresentação, amanhã um treino rápido para a viagem para a capital pernambucana. Então o Flamengo vai ter aí problemas na montagem do seu time, mas a gente sabe que é um elenco
recheado de boas peças de reposição e quem sabe até pode dar um corpo melhor para esse jogo contra o Sport, que torna-se decisivo. Depois daquela defesa do goleiro César ontem, o Flamengo ainda, mesmo de uma maneira, digamos, lúdica, ainda sonha com o título brasileiro, se bem que é muito difícil, são 7 pontos de diferença, mas pior seria se o gol do Santos tivesse saído naquele momento. Ô Anderson, se lá no Flamengo não sabe quem vai ser na lateral direita, no Sport tem essa dúvida aí, né? Essa questão do Andrigo. Inclusive eu tenho um áudio aqui agora. No caso do Sport é a esquerda. A esquerda, isso. Inclusive eu tenho um áudio aqui agora que está lá no canal do Eu Pratico Esporte lá no YouTube. A gente vai ouvir, na sequência a gente fala mais. É o Andrigo falando dessa possibilidade de jogar na lateral esquerda. E acho que a gente dominou a maior parte do jogo. Claro que o time entrou um pouco abaixo no começo do segundo tempo, e isso a gente cobrou. Que talvez isso tenha sido o fator da gente não ter, tirando da gente não ser letal, pode ter dado consequência no resultado. Mas o bom é que a gente sabe desses erros, procurar não errar de novo quanto a isso. E quanto à minha participação, eu estou feliz pelos elogios, não só do Milton, como dos meus companheiros também. Porque é importante para o jogador ser elogiado e também a gente passar segurança para o treinador e para os jogadores saber que podem contar comigo em qualquer posição. Tem que observar mesmo esses erros aí. Alessandro, eu fiquei muito preocupado com esse jogo do Vitória, né? Porque eu vi um Sport muito abaixo, né? Do esperado, né? Eu esperava que o Sport vencesse a equipe do Vitória, sério. Eu esperava, não contava com esse empate aí de Vitória e Sport não, Alessandro. Os dois leões acabaram ficando juntinhos, ninguém saiu rindo de ninguém, não é isso? É claro, Moisés, Anderson, amigo rubro-negro, torcedor do Sport Clube do Recife, que está me ouvindo agora, é claro que existia e existe, e tem que existir mesmo, essa motivação, essa vontade, o torcedor acreditando, né, na possibilidade de fugir desse rebaixamento, até porque, além das rodadas, as últimas rodadas, por sinal, terem ajudado o Sport, existe também a melhora do clube. Não me levem a ferro e fogo na melhora, né, nessa situação, mas a melhora que eu digo é a motivação, é ver um time com raça, com garra, vencendo jogos aí, empatando jogos fora de casa, vencendo fora, por exemplo, do Grêmio, enfim, as partidas que a gente tem acompanhado. Então isso gera essa expectativa, né? Agora, o torcedor, assim como todos nós, temos que estar cientes que o Sport, desde do início do campeonato, a gente vem dizendo, não tem nenhum elenco qualificado, nem quantidade, nem qualidade. É um elenco fraco nesses dois sentidos. Então, o torcedor tem que ir para fazer a diferença. Eu tenho dito, desde o primeiro dia do programa aqui com a gente, que o torcedor iria fazer a diferença, e tem que fazer a diferença. Está aí o resultado, vamos ter uma ilha lotada, mas uma ilha lotada que o torcedor... E é bom mesmo que vá com esse clima de dúvida, com esse clima de que tem que entrar em campo também no sentido literal da palavra de esforço, de grito, de força, de incentivar, de cantar, e até os 90 minutos, né, ficar lá e o tempo que o juiz der, ou mais de 90 minutos, como sempre dá, que o torcedor seja presente com o elenco. Então, é isso que vai fazer, eu acredito, o Sport. O ideal não seria nem entrar em campo achando, né, se é que tem alguma coisa positiva ter empatado com Vitória, que eu acho, ao contrário do Milton, com todo respeito, acho que o Sport deixou de fazer mais 2 pontos, mas nada disso, até porque a rodada deu pro lado do Sport, nada disso impede que eu pense que o Sport tem, e só depende dele, lógico, matematicamente, mas nada me impede que eu raciocine que o Sport está no caminho certo, né, com essa filosofia que está aí no meu menos, e acho, né, pelo que a gente tem hoje, que o Sport tem condições sim de fugir do rebaixamento. Eu só não sei, né, que para nós, me perdoem a sinceridade, mas eu só não sei se o Sport tem condições de vencer o Flamengo do jeito que o Flamengo vem para o Recife, né? Então eu fico nessa dúvida com relação a isso, até porque a qualidade, né, de elenco do Flamengo é diferente, e muito diferente do Sport, mas a gente conta com a ilha lotada, conta com convicções, conta com vontade dos jogadores, a motivação que, ao meu ver, é 80% desse time, porque se dependesse apenas de técnico, de tática, com a cabeça dos jogadores estava, o Sport não estaria hoje. Acredito que o Sport estaria já na iminência de ser rebaixado. Então,
por um lado, se a gente for tirar alguma coisa boa desse caldo aí do empate contra o Vitória, é que o torcedor vai para a ilha dizendo assim na cabeça, achando na sua cabeça o seguinte: eu tenho que incentivar, eu tenho que entrar literalmente em campo aqui nas arquibancadas para ajudar. Então, esse clima já ganhou, ou o Sport já, eu acho que o Sport vai ganhar. Não, vá na dúvida mesmo, porque na dúvida você incentiva, você vai ajudar o Leão. Agora, é um desafio tremendo encarar esse Flamengo nesse momento, né? Por tudo, pela rivalidade, por 87, aquela história que eles acham que são campeões brasileiros de 87, sem nunca ter sido, por sinal. Então, tem tudo, tem um clima gostoso. O Milton Mendes, na coletiva de imprensa hoje pela manhã, inclusive falou que não entra nesse mérito do título de 87, que isso fica para torcedores e diretores que levam o clube mais como torcedores do que propriamente diretores. Então, faz o papel dele, tá certo, mesmo tem que se meter com isso ou não. Agora, é claro que isso contamina, no bom sentido, os jogadores. Como é que o jogador vive em Recife e não vai sentir nas ruas o torcedor pedindo a ele, falando que o Flamengo é isso, que é aquilo, que 87 é nosso? É claro que contamina. E é isso que a gente tá positivado, tá pensando bem para frente, né? Que o Sport vá e deve render um pouco mais até do que o normal, porque vamos dizer assim, é um clássico do futebol brasileiro, né? Flamengo Sport, Sport Flamengo, tendo em vista essa rivalidade de 87. Então, que assim seja, que o torcedor vá, que Milton Mendes empolgue muito mais esses jogadores, e claro que isso aí não só contaminou já toda a torcida, as arquibancadas, como vai contaminar durante essas últimas horas aí até a partida, vai contaminar o elenco, sim, no bom sentido. A briga continua, né, em busca da permanência. O Sport, com esse empate aí diante do Vitória, tem plenas e totais condições de continuar a sua caminhada em busca da elite do futebol brasileiro no ano que vem. E uma vitória para mim contra o Flamengo sacramenta o fico para 2019. O empate, o Sport segue lutando, segue em busca dos pontos necessários para permanecer. Aí uma derrota a gente já vai ver com outros olhos, mas a expectativa é essa. Em relação à arbitragem para esse jogo, já está definida. É uma arbitragem do quadro paulista. O senhor Rafael Klaus é quem apita esse jogo. Ele é do quadro da FIFA. Será auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz, também da FIFA, de São Paulo. E o assistente número 2 é o Rogério Pablo Zanardo, também de São Paulo, só que do quadro da CBF. Ontem no jogo de São Paulo e Grêmio, quem estava nos adicionais ali era o José Washington, né? Aquele carpinho, né? Ele estava do lado do gol do Grêmio. Estava observando ontem, ao assistir o jogo entre São Paulo e Grêmio. Sim, Alessandro? Uma curiosidade aqui para o torcedor, quem acompanha o Instagram, o meu no caso, instagram.com/Alessandro com 2 L's, 2 S, M de Marrocos, C de casa, você já deve estar sabendo, mas para quem não, eu encontrei o Daronco, o árbitro do jogo contra o Vitória, por sinal, um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, pelo que ele vem fazendo, e vem numa crescente, né? E chama atenção até pelo físico, aquela coisa toda. Você foi pegar... Alessandro, você foi pegar informações com ele, como é que ele faz pra malhar, pra ficar forte daquele jeito, é? Não, pelo contrário, ele que perguntou, pô, tu é forte pra caramba, por que tu faz aí pra... Mas falando sério, nós temos uns amigos em comum, e eu fui me encontrar, fui para um restaurante em Boa Viagem, após o jogo, e o Daronco estava lá com a gente. Então a gente conversou muito sobre futebol, trocou umas ideias lá do jogo e tal. Lógico, eu sempre comento dentro de fatos positivos e negativos. Comentei daqueles 7 minutos que ele deu, cedo foi 7 contra o Atlético, não sei se vocês lembram, que lá no Paraná, e ele justificou que só 4 minutos foram as substituições, etc, etc. Mas uma conversa boa, né? Bem legal, gostei do que vi. Um cara novo, relativamente novo, né? Não para arbitragem, mas assim, de cabeça, um cara com uma conversa boa, trocou muita ideia, falou do esporte, falou do futebol geral, da arbitragem, e foi muito boa a conversa. Pena que não deu pra gente gravar, porque árbitro, né, tem essa recomendação de não dar entrevista. E eu não estava preparado para dar entrevista. Eu fui para o encontro com os amigos e, por sinal, o Daronco estava no meio. Muito simpático e parabenizei ele pelo trabalho, como não poderia ser diferente. Beleza, muito bom. Eu vi essa foto mesmo. Alessandro, até amanhã, se Deus quiser. Você deve ter visto a foto, deve ter dito, Alessandro é mais bonito.
Não, fiquei imaginando que você poderia ter pegado algumas dicas com ele pra malhar, né? Que ele, quando tá lá, todo padronizado lá, parece mais o Rambo lá. Bom, Alessandro, muito boas informações. Tá bom, querido. Mas só uma curiosidade. Se você for ver pela foto, eu faço musculação, lógico, eu tenho um corpo, né, maior, né, por causa dos exercícios, mas eu achava que ele era mais forte do que ele aparenta quando ele está com o material dentro do campo. Então, pela foto, vocês tiram lá que é forte, é óbvio. Agora ele é mais alto do que eu e realmente tem um preparo físico muito avantajado, né, para a função dele. Como você olhou direitinho. Então é isso, minha gente. Percebo que você olhou bem direitinho mesmo, viu, rapaz? Que legal. Rapaz, tá bom, Alessandro. Tu para com isso, rapaz. Muito bom, tu Alessandro. Tu recebe um processo e não sabe, rapaz. Boa, Alessandro. Boa. Tá bom, meu querido. Um forte abraço pra vocês. Beijo pra quem for de beijo. E abraço pra quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.